Livro Desafiando os Limites da Fé. Autor, Irmão André. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 7. 21 xícaras de chá, 18 tigelas de arroz. Sentado na minha cama na Holanda, vi-me confuso e perplexo. Era meio da noite do domingo de Ramos de 1981, uma semana antes da data prevista para o desembarque na praia do Projeto Pérola. Tivera um sonho apenas. Eu dirigia um caminhão, descendo um longo trecho em declive nos Alpes. Quando tentei reduzir a velocidade, os freios perderam toda a pressão e o pedal encostou no soalho. Lá ia eu descendo o morro, cada vez mais rápido, sem ter como parar o caminhão. No final da descida, consegui evitar um grave acidente desviando para um monte de cascalho que de algum modo parou o caminhão. Fiquei ali sentado com o coração nas mãos. O sonho me perturbou muito. O que significaria aquilo? Se é que significava alguma coisa? Nervoso demais para voltar a dormir, fiquei deitado na cama repassando o sonho vez após outra, orando para que Deus me revelasse o significado. Tinha uma forte intuição de que o sonho estava ligado ao Projeto Pérola. O caminhão e sua tripulação, de 20 homens, se preparavam para zarpar de Hong Kong daí a 2 dias. Minha equipe na Holanda vinha orando, jejuando e mantendo constante contato telefônico com os líderes do projeto. O Pérola ocupava meu pensamento, minhas orações, dia e noite havia semanas, se não meses. De manhã convenci-me de que Deus me mandara um aviso, não para cancelar o projeto, mas para aguardar. A data tinha algo de errado. Se prosseguíssemos, ocorreria algum desastre. Telefonei para Johan e para a equipe administrativa e pedi-lhes que me encontrassem no escritório imediatamente. Lá conversei sobre o sonho com eles. Nós o debatemos e oramos muito. Eles concordaram que era algo significativo o suficiente para interromper temporariamente o projeto. Em seguida, liguei para Seali Yates, presidente do Conselho de Diretores do Portas Abertas, que sugeriu uma reunião na Califórnia. Eu, ele, o conselho e o irmão Dave. Finalmente liguei para o irmão Dave em Hong Kong. Ele, o capitão e a tripulação estavam já embarcando as Bíblias na barcaça. Dave, disse-lhe, tive um sonho essa noite e acho que o Senhor está nos mandando adiar o projeto. O quê? Você está brincando? Infelizmente não é brincadeira. Já conversei e orei sobre a questão com a equipe daqui e com o Ciel. E todos achamos que devemos interromper tudo por enquanto. Bill e a tripulação devem continuar aí com o barco e esperar. Não vamos tomar novas decisões agora. Venha para os Estados Unidos e juntos vamos orar, jejuar e conversar. O irmão Dave e a tripulação ficaram arrasados. Se Deus havia realmente adiado a missão, será que ele não enviaria um sinal também para os outros? Talvez, mas não necessariamente. Eu sabia quanto trabalho duro, treinamento, oração, sacrifício os 20 membros da tripulação haviam passado. Eles foram cuidadosamente selecionados nas bases dos Portas Abertas de todo o mundo. Cada homem fora entrevistado, tendo de explicar por que achava que Deus o levara a realizar tal tarefa. Também pedi aos líderes que verificassem se cada homem tinha meios de sustentar a esposa, pois toda a tripulação precisaria passar vários meses longe da família. Como o Pérola era clandestino e ilegal, poderia ser uma questão de vida ou morte para os que estivessem diretamente envolvidos. Cada membro da equipe teve de assinar uma carta eximindo o Portas Abertas da responsabilidade em caso de prisão ou morte.
Para garantir tanto a segurança dos homens quanto o sucesso da entrega, havíamos pedido insistentemente que cada participante mantivesse segredo total. Eles haviam concordado em não contar a ninguém, exceto as esposas, nada relacionado ao Pérola, e mesmo as esposas deveriam saber somente o mínimo indispensável. Ao deixar suas casas, cada membro da tripulação sabia que não poderia voltar antes da conclusão da operação. Era quase como estar de quarentena. Durante esse período, eles iam treinando e ensaiando na enseada do Capitão Bill, na ilha Mindoro, Filipinas. Como só o capitão e James conheciam realmente o mar, os dois tiveram de se desdobrar para preparar o restante da tripulação, todos marinheiros de primeira viagem. Ouvi muitos casos engraçados sobre esses homens. Um deles não sabia o que era convés e, quando ouviu a ordem, toda a tripulação no convés correu junto com os outros, procurando atordoado um lugar para pousar suas mãos e orar. Outros não conseguiam distinguir entre bombordo e estimbordo. Outros ainda sofriam com crises regulares de enjoo. Porém, quando chegaram a Hong Kong para embarcar as Bíblias, todos estavam empolgados e prontos para a expedição. E mais, estávamos todos absolutamente convencidos de que Deus levaria a missão a bom termo. Mas então veio o sonho em nossa decisão de interromper o projeto. Foi uma enorme decepção para todos nós. Creiam-me, eu não queria suspendê-lo, mas não podia simplesmente ignorar o alerta de Deus. Afinal de contas, havíamos dado ouvidos aos seus incentivos para levar à frente a ideia. Será então que não deveríamos também dar ouvidos quando ele nos mandasse aguardar? Fiquei reunido com o conselho de diretores na Califórnia durante o restante da semana da Páscoa. Depois de muitas horas de oração e reexame de cada detalhe do Pérola, chegamos a uma difícil decisão: não prosseguir, sem contudo cancelar a missão. Simplesmente aguardaríamos que Deus nos dissesse o que fazer. Entre mentes, a pobre tripulação passava o domingo de Páscoa ancorada no porto de Hong Kong, fazendo a comunhão e tentando celebrar a ressurreição de Cristo, apesar do desapontamento. Depois de tanto trabalho e oração, acabaram não realizando o que se propunham a fazer. Estavam ali à toa, naquele barco carregado com 1 milhão de Bíblias. Todos prontos para partir, mas não se mexiam. Pior ainda, não sabiam se algum dia zarpariam para a China. Foi um dia extremamente lúgubre. E se houve um dia ruim para o nosso pessoal, foi ainda mais devastador para os crentes chineses. Tínhamos dezenas de pessoas envolvidas. Eles tinham milhares. A notícia do adiamento foi rapidamente passada aos líderes cristãos chineses, mas eles não conseguiram entrar em contato com todos seus colaboradores a tempo. Muitos que não ficaram sabendo das novidades apareceram na praia na noite da véspera da Páscoa, só para descobrir que nós lhes havíamos falhado. Também eles ficaram muito decepcionados. A espera era a parte mais difícil, para eles como para todos nós. Esforçávamos-nos juntos para ouvir a orientação do Senhor, superar várias diferenças no estilo de gerenciamento e cuidadosamente examinar nossas opções para o Pérola. O processo demorou vários meses e trouxe consigo consequências boas e más. Vários membros da tripulação precisaram voltar para suas famílias, ou tinham outros compromissos e acabaram substituídos. A perda mais grave foi James, nosso estrategista-chefe, especialista em navegação, imediato do capitão. O segundo imediato, Paul, apresentou-se para assumir os deveres de James, enquanto outros substitutos tiveram de ser rapidamente treinados. Esperar foi muito difícil também para o capitão, embora ele tenha apoiado o conselho e a mim na nossa decisão. De fato, ele também tivera um sonho muito parecido com o meu na mesma noite,
mas só fiquei sabendo disso anos mais tarde. Como o restante da tripulação, estava prontíssimo para partir, mas além disso pesava sobre ele a derradeira responsabilidade humana de conduzir Michael e Gabriela em segurança no trajeto de ida e volta de Suaton. Sei que ele sentia muita inquietação por conta do atraso. Não posso assinalar o momento exato em que Deus nos levou a dar o sinal verde para a nova tentativa. Depois de contínua oração e muitos dias de exaustivo reexame de cada detalhe da operação, finalmente sentimos que o projeto poderia avançar. A estipulação inicial do prazo era a minha principal preocupação. Assim, a equipe de coordenação do Pérola tratou de fixar nova data e hora. Já estávamos em maio e junho era o último mês de tempo bom antes da temporada dos tufões. Assim, seria obrigatoriamente em junho. A maré e a escuridão eram outros dois fatores cruciais. A maré alta lhes permitiria se aproximar o máximo possível da praia. E, logicamente, a escuridão proporcionaria máxima camuflagem. Estudando a tábua de marés, eles descobriram que a pré-mar aconteceria às 9 horas da noite de 18 de junho. Esse, então, era o novo dia D. Primeiro era preciso avisar a rede de recepção e distribuição dos crentes chineses. E mais, precisavam de garantias de que a entrega realmente aconteceria. A equipe da Ásia permaneceu em contato com eles durante todo o período de espera, por meio de emissários chineses que entraram e saíam do país, com detalhes, atualizações de ambos os lados da operação. Além disso, Mãe Qiwang ficou de telefonar para determinados líderes para passar informações codificadas. Quando afinal a tripulação se preparava para partir, ela ligou para os crentes outra vez. Pela fé estamos prontos para transportar o paciente, se é que o hospital está pronto para recebê-lo, disse ela em chinês. Estamos prontos para recebê-lo, foi a entusiasmada resposta. Só pedimos uma coisa dos nossos amigos. Se o paciente morrer depois da injeção, nenhum de nós deve culpar o outro. Em outras palavras, disse o intérprete, eles estão dizendo que todos devemos estar preparados para qualquer sofrimento que venha sobre nós por causa de Jesus. Ambos os lados entregam agora suas vidas a Ele. Dave ligou para sua mulher e disse que tudo começara. Ela então me telefonou na Holanda e despachei uma comunicação urgente para todas as bases dos portas abertas em todo o mundo. Equipe chinesa de mensageiros em perigo. Orem, por favor, durante 72 horas. Cada base, por sua vez, notificou o seu pessoal, além dos colaboradores e das correntes de oração, de modo que em pouco tempo milhares de pessoas de todo o mundo estavam orando sinceramente pelo projeto Pérola. O rebocador, Michael, levantou âncora e logo ele e a tripulação estavam a caminho, puxando a barcaça Gabriela e sua preciosa carga. O barco então enviou uma mensagem de rádio à base de Hong Kong, que Mãe Qiwang transmitiu por telefone aos líderes cristãos da China. Vamos dar uma festa. Esperamos tanta gente que preparamos 21 xícaras de chá e cozinhamos 18 tigelas de arroz. Os números 21 e 18 representavam a hora e a data da missão, 21 horas do dia 18 de junho. No dia seguinte veio a resposta dos crentes. Bem-vindo à festa. No geral, a viagem de 3 dias até a costa da China foi tranquila. A tripulação passou a boa parte do tempo em oração. Quando se aproximavam do barco de Seattle, em 18 de junho, foram saudados por um tempo excelente, mar calmo e barcos de patrulha chineses. Ali perto ficava uma importante base naval, mas a tripulação não esperava passar tão perto das próprias embarcações da marinha.
Durante o dia, um enorme navio lotado de marinheiros passou a cerca de 150 metros de Michael. E à distância, canhoneiras patrulhavam as águas. Quando o sol já ia se pondo, porém, uma das canhoneiras deixou o tráfego do porto e navegou na direção da nossa expedição. O capitão rapidamente alertou os tripulantes. Todos oraram silenciosamente, tentando parecer indiferentes. A embarcação de 45 pés se aproximava cada vez mais, até que nossa tripulação pôde enxergar a metralhadora e seu operador no convés da popa. Chegou até cerca de 20 metros do Michael. Ó Senhor, exclamou um dos tripulantes, apertando com força o timão para manter o rebocador no curso. Todos prendiam a respiração. Na ponte, o capitão mantinha o olhar à frente, resmungando: se vocês não olharem para mim, eu também não olho para vocês. No fim, foi exatamente isso que aconteceu. Nem o artilheiro, nem o capitão do barco de patrulha sequer viraram a cabeça na direção de Michael. Foi quase como se nem o vissem. Poucos minutos depois, já ia longe a canhoneira. A tripulação louvou a Deus pela proteção. Estavam somente a 1 hora de Mike, o codinome para a praia de entrega. Com o cair da tarde, apagaram as luzes de navegação e silenciosamente manobraram por entre as várias embarcações de guerra ancoradas no caminho. Então, com o senso contínuo da presença de Deus, lentamente avançaram rumo à costa. As condições do mar não podiam estar melhores. A escuridão era completa e o mar estava bem calmo. Finalmente apareceu Mike. A praia parecia completamente deserta, com sua extensão de areia de 275 metros, orlada por um bosque, mas a tripulação sabia que o abandono era aparente. Exatamente às 9 da noite, Dave fez 3 sinais de luz com uma lanterna de mão em direção à praia, como última confirmação. Mesmo então, os líderes cristãos chineses poderiam abortar a missão, se necessário, caso em que Michael e Gabriela rapidamente se afastariam. Veio a resposta: 3 sinais de luz igual de entre as árvores. O capitão manobrou o rebocador de modo que Gabriela se aproximasse o mais possível da praia. Desligou os motores e baixou as âncoras. Então os homens da barcaça iniciaram um processo de admissão de água para submergir o convés carregado com enormes fardos de Bíblias. Outros abaixaram até a água os 3 barcos de borracha motorizados da Zodiac. Dave e 2 outros tripulantes saltaram para dentro de um dos barcos e rumaram à praia, onde os líderes chineses aguardavam. Abraçaram-se esfuziantes e, depois de parar um momento para orar, deram sinal para o início do desembarque. Todos imediatamente puseram mãos à obra. Os tripulantes da barcaça bombearam mais água num dos lados para que, com a inclinação, a carga rolasse para o mar. Depois baixaram as portas laterais que mantinham os fardos no lugar. Todos os 232 fardos de Bíblia estavam amarrados uns aos outros para que fossem puxados até a praia numa enorme corrente. Quando a lateral da barcaça afundou, os enormes fardos rolaram para o mar e os 3 barcos Zodiac começaram a puxá-los rumo à praia. Entre mentes, a praia, antes deserta, sofrera radical transformação. Cerca de 2.000 crentes chineses haviam emergido das sombras e descido à praia, alguns entrando no mar com água pelo pescoço, enquanto outros formavam uma fileira quase militar até as árvores. À medida que os fardos chegavam, eles os arrastavam até a areia, abriam a embalagem à prova de água com tesouras e depois passavam as caixas, uma por uma, pela fileira de homens. Cada fardo de 1 tonelada continha 48 caixas com 90 Bíblias cada.
O tamanho da caixa fora planejado para que 2 a 2 pudessem ser facilmente carregadas, usando o método tradicional da vara de bambu sobre os ombros. Os crentes chineses também receberam cordas com laços para que pudessem carregar 2 caixas na garupa de uma bicicleta. A certa altura, surgiram várias pessoas da região que pescavam ali perto. Sem hesitar, os cristãos chineses simplesmente lhes pediram auxílio e os recém-chegados simpaticamente concordaram em ajudar. Quando chegavam às árvores, as caixas eram empilhadas nas bicicletas, carros e caminhões que aguardavam ali atrás, carregados. Os veículos imediatamente sumiam na noite rumo a locais combinados. Havíamos enviado de antemão cerca de $75.000 para que os crentes alugassem veículos, facilitando assim a distribuição das Bíblias. Surpreendentemente, todas as 232 toneladas de Bíblias, 11.136 caixas, chegaram à praia em menos de 2 horas. Isso dá praticamente 2 toneladas por minuto, usando nada além de força humana, alguns barcos de borracha e o prodigioso poder de Deus. A equipe exausta e radiante partiu às 11 horas, permanecendo em silêncio até alcançar águas internacionais, quando explodiu em vivas e brados de louvor. Na praia, porém, o trabalho apenas começara. Muitas das Bíblias já haviam sido levadas, mas a tarefa imediata era carregar todas as caixas restantes até as árvores e arbustos, onde não seriam notadas. Lá por 1 da manhã, tudo já fora retirado da praia e espalhado em torno da enseada. Mais veículos chegavam e continuavam a levar o maior número possível de caixas. Tudo parecia correr tranquilamente. Às 3 da manhã, 2/3 do milhão de Bíblias estavam em segurança a caminho dos cristãos do sul da China, que haviam aceitado guardá-las e distribuí-las. Mas então algo saiu errado. Só fomos descobrir exatamente o que aconteceu meses mais tarde. Aparentemente, depois de ajudar os crentes no início da noite, os pescadores da região foram à cidade de Swaton e comentaram aquela atividade toda com algumas pessoas. Haviam visto um grupo de russos desembarcando uma carga na praia, disseram. Toda a tribulação do Pérola havia deixado crescer a barba, por isso os pescadores os confundiram com russos. A notícia deve ter se espalhado, pois às 3 da manhã uma patrulha de exército apareceu na praia, surpreendendo as centenas de cristãos que ainda carregavam as Bíblias. A patrulha rapidamente cercou as pessoas e apreendeu aquilo que pensavam ser as caixas restantes. A maioria das pessoas presas foi solta logo depois. Carregando as Bíblias até a areia, os soldados primeiro tentaram queimá-las, mas não conseguiram, pois os livros dificilmente pegam fogo sem algum tipo de combustível. Assim, frustrados, atiraram os livros na água, segundo relatos. Os crentes mais tarde nos contaram que na manhã seguinte a enseada parecia papa de arroz, pois todas as Bíblias flutuavam na água com as páginas brancas para cima. Alguns outros pescadores da região vieram resgatá-las da água, e durante dias as Bíblias podiam ser vistas secando nos telhados das casas. No final, eles a venderam de volta aos cristãos. Inicialmente, nossos contatos temiam que talvez tivessem perdido 1/3 de toda a carga por conta da batida do exército. Fiquei transtornado ao pensar que mais de 300.000 Bíblias podiam não ter chegado às mãos dos crentes. Os relatos de alguns outros cristãos ocidentais que visitaram o local ajudaram a confundir a situação. Eles ouviram que algo inacreditável acontecera, e quando viram as Bíblias sobre os telhados, concluíram que fora um fracasso. Outros ministros cristãos que discordaram dos nossos métodos ou os interpretavam erroneamente espalharam relatos semelhantes. Alguns rumores chegaram até a Holanda, e como eu não estava no local para verificar os fatos, fiquei preocupado. O que está acontecendo? Perguntei a Dave por telefone. Acabei de ouvir uma história dizendo que a operação foi um desastre.
O que está havendo, afinal? Não sei ao certo, respondeu Dave com sinceridade. Ainda estamos aguardando relatos atualizados dos crentes, mas sei que há muita gente divulgando informações falsas. Para resolver a questão, o irmão Dave decidiu ligar para seu amigo David Aikman, diretor da revista Time. Aikman colocou Dave em contato com o correspondente da Time em Hong Kong, e uma reportagem de página inteira sobre o Projeto Pérola apareceu na edição 19 de outubro de 1981, baseada nas informações mais confiáveis que tínhamos naquele momento. O título era Encontro Arriscado em Seattle e incluía até uma das nossas fotos da barcaça sendo carregada com as Bíblias. A cobertura da Time me deixou um pouco intranquilo, pois esse tipo de publicidade não é o meu estilo, mas nesse caso parecia necessária. Embora nenhum nome diretamente envolvido com o Pérola tenha sido mencionado, apareceu meu nome completo como presidente do Portas Abertas. Apareceu também mais tarde num jornal chinês. Isso significava, é claro, que eu teria de ficar anos sem poder visitar novamente a China. Essas foram as consequências menores da matéria. Mais controversas foram as reações de alguns grupos missionários ocidentais que temiam que a publicidade fizesse o governo chinês fechar suas fronteiras completamente aos cristãos ocidentais e às organizações ministeriais. Alguns grupos estavam em meio a negociações oficiais com o governo chinês na época. Outros condenaram o ato como ilegal ou nos acusaram de ostentar nossos êxitos diante dos chineses e do resto do mundo. Jamais tive tal intenção. A única razão que nos levou a permitir a matéria da Time foi a existência de uma desinformação muito grande, tanto que sentimos a urgência de revelar a verdade. Só meses e até anos depois da matéria da Time é que ficamos sabendo o que realmente aconteceu com todas as Bíblias. Soubemos de várias coisas importantes. Primeiro, quando a patrulha chegou ao local, apanhou só uma parte das Bíblias restantes e não todas elas. Os cristãos chineses continuaram silenciosamente retirando mais caixas que foram espalhadas debaixo das árvores. Além disso, muitos cristãos haviam ido à praia depois de ouvir falar de toda aquela agitação. Eles também encontraram algumas das caixas e, supondo que tinham valor, levaram-nos para casa. Como as autoridades sabiam que não eram cristãos, suas casas nunca foram revistadas. Quando a costa ficou livre, os incrédulos começaram a abordar furtivamente os cristãos dizendo: "Quer comprar uma Bíblia?" Enviamos dinheiro e compramos a maioria de volta, por 10 centavos de dólar cada uma. Vimos que era uma estocagem bem barata e segura. Levamos cerca de 5 anos para rastrear todas as Bíblias, mas conseguimos afinal determinar que 98% da entrega fora de fato realizada em 1981. Os outros 2% enviados no final do mesmo ano por via mensageiros. Descobrimos que não mais do que 10.000 exemplares, 1%, foram destruídos pela patrulha. De fato, ao se ocupar com as caixas deixadas na praia, acabaram não perseguindo as centenas de pessoas e veículos carregados de Bíblias que se espalharam por Seattle e cidades vizinhas, possibilitando assim que escapassem facilmente. O restante da carga chegou às igrejas domésticas de toda a China, algumas até 5.000 quilômetros dali. Desde então, localizaram-se Bíblias no Projeto Pérola em cada uma das províncias do país, mesmo em algumas igrejas triautônomas. Apesar da controvérsia sobre a reportagem da Time, uma coisa incrível aconteceu apenas um ano após a publicação da matéria. A Igreja Triautônoma da China, oficial, anunciou que estava imprimindo 1 milhão de Bíblias para distribuição no país. Ao ouvir a notícia, sorri simplesmente. Sabia lá no fundo, e ainda estou convencido disso,
que eles jamais fariam tal coisa se não tivéssemos contrabandeado o primeiro 1.000.000. Não posso prová-lo, apenas o tenho como verdade. De fato, esse era um dos objetivos do Pérola, pressionar o governo a imprimir mais Bíblias no país. Como jamais seríamos capazes de continuar fornecendo números tão enormes de escrituras, só podíamos esperar que o Pérola provocasse algum tipo de reação oficial favorável. O contrabando de Bíblias é um constrangimento para o governo de qualquer país. A necessidade de contrabando mostra que o governo reprime a religião, o que lhe rende uma imagem muito ruim diante do resto do mundo. Assim, quando a coisa vem a público, como nesse caso, as autoridades geralmente se sentem compelidas a fazer algo em resposta, pelo menos para apaziguar os observadores externos. É claro que mantemos nossas ações de contrabando até termos sinais inequívocos de que os crentes podiam obter Bíblias livremente. Falei principalmente sobre os resultados do projeto Pérola pelo lado do Portas Abertas. Mas que dizer daqueles que organizaram um projeto lá dentro da China? Nossa entrega levou somente 2 horas, mas a distribuição em si demorou vários dias. Nos estágios iniciais do planejamento, os líderes da igreja doméstica nos tinham dito que estavam dispostos a sofrer e até morrer para que seus irmãos e irmãs tivessem exemplares da palavra de Deus. Graças a Deus, ninguém precisou morrer, mas muitos de fato sofreram. Fiquei profundamente pesaroso ao ouvir que logo depois de as Bíblias do Pérola terem sido levadas para longe de Seattle, os organizadores foram delatados às autoridades por, pasmem, um cristão suspeito. Foram espancados, interrogados e atirados na prisão. Novamente alertei nossa rede mundial de oração para a necessidade de interceder em nome deles. E enviamos mensageiros com dinheiro para o sustento das suas famílias. Todos acabaram libertados. A polícia procurou com truculência também aqueles que ajudaram a distribuir as Bíblias. Um desses homens foi o pastor João, um senhor de 70 anos, líder de uma igreja doméstica em Seattle. Mais tarde ele contou ao repórter Ron Macmillan, da New Network Internacional, sua história de inimaginável sofrimento e miraculosa intervenção divina. No relato abaixo, baseei-me na matéria de Ron sobre as experiências do pastor. O pastor João recebeu uma carga de 10.000 Bíblias no dia seguinte à entrega. Depois louvei a Deus durante horas a fio, contou. Abracei as Bíblias, agradecendo a Deus sua bondade de nos permitir ter tantas de uma só vez. A tarefa de João era guardar as 100 e poucas caixas de Bíblias discretamente, repassá-las a outros distribuidores e pessoas da região. Mas ele logo percebeu que não seria possível fazê-lo por algum tempo. Um membro da sua igreja doméstica o parou na rua e recomendou-lhe cuidado. Já soube das notícias? Perguntou-lhe o irmão em Cristo. Toda a cidade está comentando o que aconteceu ontem à noite. As autoridades da cidade estão furiosas e querem achar cada Bíblia e prender todos os que a distribuírem. João não temia a polícia, já fora interrogado e preso antes. Mas preocupava o seu rebanho, as centenas de pessoas das suas igrejas domésticas. Como a escola do Projeto Pérola era grande demais e as Bíblias identificáveis, os crentes poderiam ser presos também. Depois de orar pela solução do seu dilema e consultar um amigo que era agricultor na região, decidiu embalar e enterrar a carga de Bíblias debaixo do celeiro do amigo. Quando a poeira baixasse, ele poderia desenterrá-la e distribuí-la aos cristãos. Vários meses mais tarde, as autoridades ainda não haviam afrouxado a busca. Quando o pastor João foi finalmente chamado à delegacia de polícia para ser interrogado, surpreendeu-se ao ver que seus 4 interrogadores não eram homens da região, mas investigadores especiais vindos de Pequim. Em outras palavras, a busca aos líderes do Pérola
estava sendo conduzida em plano nacional. Os investigadores já haviam decidido com bastante antecedência que João era um dos principais organizadores da operação. Ele era um importante líder das igrejas domésticas, o grupo aos quais destinavam-se as Bíblias, e morava em Swaton, o local da entrega. Como sua decisão já estava tomada, João nem tentou convencê-los do contrário. Quando os interrogadores o pressionaram para que revelasse o nome de outros envolvidos no Pérola, ele permaneceu calado. Eu já passara por tudo antes, durante a Revolução Cultural, relembrou, e por isso sabia como lidar com esse tipo de interrogatório. Era fechar os olhos e orar. Sua reação só fez enfurecer ainda mais os investigadores. Desesperados, lançaram mão de um meio especial cruel de tortura. Levando João ao pátio da prisão, amarraram-lhe as mãos por trás da cabeça e o puseram de pé sobre uma caixa de madeira de cerca de 1,2 metros de altura e 30 centímetros de largura. Então passaram-lhe um laço em torno do pescoço e ataram a corda com uma viga de madeira acima de sua cabeça. Desistimos de você, disseram os interrogadores. Se você balançar violentamente ou se suas pernas fraquejarem pelo cansaço, vai acabar se enforcando sozinho. É uma pena, justa para a sua teimosia. Dizendo isso, saíram. 2 policiais foram destacados para vigiar os últimos momentos do pastor. João os fitava lá do alto do seu instável puleiro. Os homens mal o olhavam, preferindo se divertir com jogos de azar. Sentindo-me como Cristo na cruz, recordou. Ele deve ter sentido a mesma coisa quando olhava para baixo e viu soldados disputando na sorte as suas roupas. João sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo e começou a falar aos guardas sobre Jesus, sua vida, sua morte pelos nossos pecados e sua ressurreição. Por causa daquilo que Jesus fez, disse João, ele não temia a morte. Ora, riu-se um dos guardas. Quando eu chegar aos 70 e parecer doente como você, também vou não ter medo da morte. Logo as horas viraram dias. O corpo de João clamava por sono, mas ele sabia o que aconteceria se adormecesse. Suas pernas tinham cãibras terríveis e ao sacudi-las ele quase se enforcava. O sangue se acumulou nas pernas, que inchado, chegou a alcançar o dobro da grossura normal, ficando entorpecidas. Seu único alívio era a chuva. Ele esticava a língua inchada para catar alguns pingos de água. Parecia também lavar seu corpo imundo. 5 dias se passaram, depois 6, depois 7, e João ainda não caíra para a morte. Rumores espalharam-se pela prisão. Homem nenhum podia sobreviver tanto. Ele ficara de pé o tempo todo, sem alimento, quase sem água, especialmente sem repouso. 10 dias se passaram, 11, 12, João delirava, já sem sensibilidade nenhuma. No 13º dia, o céu escureceu e veio uma forte tempestade. Ali de pé, fustigando pela chuva, não pôde resistir. Súbito, um raio acompanhado do ribombar do trovão fê-lo cair para a frente. O laço apertou. Quando recobrou a consciência, João ouviu-se tossir. Já não estava de pé, mas deitado no chão. Suas pernas estavam apoiadas numa cadeira e sentia o sangue fluindo de volta para a parte superior do corpo. A dor era excruciante. Alguém lhe dava água, depois o sacudia, tentando reanimá-lo. Mal capaz de abrir os olhos, percebeu que eram 2 policiais. Por favor, gritaram. Não morra, por favor. João conseguiu clarear a mente por um instante. Por quê? Foi tudo que pôde dizer. Porque queremos conhecer seu Salvador, Jesus. Retrucaram tremendo. Mas por quê? Perguntou novamente. Porque ele o salvou, exclamaram. Um raio cortou a corda bem na hora em que você caía. Não venha nos dizer que foi coincidência.
Eles acreditavam. E quando a história se espalhou, muitos outros dentro e fora da prisão foram profundamente tocados pela fé de João. Sem saber mais o que fazer, os policiais acabaram por libertá-lo. João só conseguiu desenterrar as Bíblias do Projeto Pérola em 1985, 4 anos depois da entrega. Ele as distribuiu sem nenhuma dificuldade. De fato, a necessidade de escritura havia crescido significativamente durante aqueles anos e o novo estoque atenuou a escassez. Será que o pastor João e outros crentes chineses se arrependeram de participar do Projeto Pérola? Todos queríamos saber, pois ainda que houvéssemos financiado e executado uma parcela importante da tarefa, a iniciativa fora deles. Eles que nos apresentaram um grande pedido urgente no início. Será que valerá a pena todo o sofrimento que o projeto lhes havia imposto? A resposta surpreendente de João foi repetida por muitos outros. 2 coisas me surpreenderam nisso tudo, disse ele. Primeiro, que os cristãos chineses e ocidentais tenham tido realmente a coragem e a visão de fazer algo tão grandioso. E segundo, que não tenham repetido a dose. 6º passo. Maximize suas oportunidades fazendo-se presente. Na minha primeira viagem à Polônia há 40 anos, a Guerra Fria ainda era bem presente e ninguém sabia exatamente como estava a situação. Eu não tinha a menor ideia de que tipo de sinais de vida encontraria entre os crentes perseguidos. Perguntava-me continuamente como poderia ajudá-los na sua provação ou o que diria para dar-lhes esperança e encorajamento. Para minha surpresa, vi-me de pé diante de uma igreja lotada, vívida, vibrante e repleta de jovens. Ao apresentar-me, disse o pastor, sua presença aqui vale mais do que 10 dos melhores sermões. Ora, isso para mim era ótimo, pois não sou mesmo lá um grande pregador. Mas eu refleti sobre as palavras do pastor, percebi que ele disse algo extremamente significativo. Não que a pregação fosse insignificante, mas a minha presença era muito mais importante. Eu simplesmente precisava estar ali. Quando falo de presença, quero dizer conscientemente conduzir novas vidas para regiões perigosas. Ir lá pessoalmente, não para fundar uma igreja, curar os doentes ou patrocinar uma grande campanha, mas simplesmente para levar a presença de Cristo à situação. Disse Jesus, bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores só podem fazer a paz onde há guerra. As pessoas à nossa volta podem nem saber que somos cristãos, mas nesse estágio tudo o que precisam ver é a nossa presença. Pense nisso. Se Jesus vive em mim e eu vou a uma região conflituosa do mundo, então Jesus também se faz presente ali. E uma vez ali, vemos oportunidades de que jamais tomaríamos conhecimento se ficássemos para trás, pois então essas oportunidades não existiriam. Elas só aparecem no momento em que chegamos lá. Lá nos anos 50, um americano chamado Chris Wilson foi morar no Afeganistão, um país muçulmano sem missionários e praticamente sem cristãos. Embora não fosse permitido fazer prosélitos, acreditava assim mesmo que poderia trabalhar por Cristo naquele país simplesmente pelo fato de viver ali e ficar atento às oportunidades. Logo ele e alguns outros estrangeiros cristãos que trabalhavam também no país formaram uma pequena igreja independente. Então, um dos mais velhos, agricultor experiente, descobriu que boa parte dos peixes dos rios do país era de qualidade inferior e rejeitada por muitos. Com o auxílio de Cristo, o homem importou ovas de truta americana dos Estados Unidos, montou sua própria incubadora e depois passou a povoar os lagos e rios afegãos com a truta, para enorme deleite do rei e do povo. Noutra ocasião, o rei foi pedir-lhe auxílio para introduzir uma certa espécie de pato no país. Os patos reduziam a população de lesmas e possibilitariam que os camponeses fizessem criações rentáveis de bicho de seda, em vez de
produzir ópio. Então Chris entrou em contato com alguns amigos de Long Island, Nova York, que lhe enviaram ovos de pato. Breve, o Afeganistão já tinha sua criação de patos. Como consequência, ele deu um impulso significativo à economia do pobre país e também à ecologia, passando a gozar de grande prestígio junto aos líderes nacionais. Em virtude das suas contribuições, não é de admirar que o então presidente Eisenhower o tenha ajudado a obter permissão para construir a primeira igreja evangélica do Afeganistão. O momento era perfeito. Eisenhower acabara de permitir aos muçulmanos a construção da primeira mesquita em Washington, D.C. Tudo isso aconteceu simplesmente porque Cristo foi para lá e procurou meios de ajudar as pessoas. Olhando para trás, acho que atuei de modo semelhante, embora só o tenha percebido mais recentemente. Quando viajava a locais em conflito, nunca seguia com uma estratégia planejada com cuidado. Sabia apenas que precisava me fazer presente. Acreditava firmemente que, chegando lá, Deus me diria o que fazer. E sempre eu conhecia novos amigos. Importantes contatos, testemunhava um acontecimento importante ou me encontrava numa situação singular para anunciar a mensagem de Cristo. Isso aconteceu comigo seguidas vezes, tantas vezes que nem posso contá-las. Não quero sugerir que devamos irromper num lugar às cegas, esquivando-nos da lição de casa que precisamos fazer para compreender um país e seu povo. O planejamento, como mencionei no segundo passo, é extremamente importante, mas a agenda deve ser a agenda de Deus e não a nossa. Ao nos fazer presentes e deixar que Ele nos conduza às pessoas, situações certas, podemos de fato realizar mais pelo seu reino. Alguns anos atrás, visitei Beirute com meu filho caçula. Enquanto vagávamos pela livraria da Sociedade Bíblica, entrou o secretário-geral da União Batista do Líbano. Eu já o conhecia há muitas visitas anteriores. Ele nos saudou calorosamente, dizendo algo que meu filho jamais esquecerá. Quando todos fogem, seu pai vem até nós. O fato de ele estar aqui é o nosso maior incentivo. Nossa presença no determinado lugar tem grande valor aos olhos de Deus. Isso não vale somente para mim, mas para todo cristão, famoso ou não, grande pregador ou não. Por quê? Porque por meio de nós, a presença de Jesus irá provocar mudanças na situação, qualquer em que nos achemos. Nem pode ser diferente. Todos podemos influenciar as pessoas, assim como os líderes das igrejas domésticas chinesas o fizeram quando levaram consigo a presença de Cristo para a prisão, convertendo os guardas e outros prisioneiros. Se não estamos influenciando os outros, então devemos nos questionar com sinceridade. Será que Jesus realmente vive em mim? Falo agora da própria essência do Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Sem a presença de Jesus, não há esperança para o mundo. E sem nossa presença, há pouca esperança para os povos sofredores dos países fechados, cristãos ou não. Lembra-se das mulheres holandesas do capítulo 3, que viajaram a Cuba sem plano nenhum e souberam aguardar até que Deus as conduzisse ao ministro local, que necessitava desesperadamente de encorajamento? Ela sabia a importância da sua presença. Pela mesma razão, preguei em reuniões secretas nas florestas da Rússia e liderei cultos na selva africana sobre a proteção de soldados armados de metralhadoras. Anunciei a mensagem de Cristo em campos de treinamento comunista de Angola, em bases terroristas no Oriente Médio e entre os guerrilheiros em El Salvador. No capítulo seguinte, conta a história da colaboradora do Portas Abertas que transformou toda a vila mexicana
ao ir até lá levando a presença de Cristo em meio a uma situação opressora. Nenhuma dessas oportunidades teria surgido se não estivéssemos em pessoa nestes locais. Como desejo que nossas faculdades, seminários bíblicos e escolas missionárias ensinem a importância da presença na evangelização. Então poderíamos enviar 10 vezes mais missionários e não perderíamos tanto tempo nos afligindo com nossos grandiosos planos para a igreja, escolas, hospitais, estações de rádio. Esses também são importantes, mas só aparecem depois que chegamos ao local. Vá primeiro, depois veja como Deus age.